Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que você faça um extraordinário dia, que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Fechem os olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, gratidão, Papai amado, por mais um dia na Tua presença e por essa jornada, Pai, que o Senhor tem nos ensinado para que a gente vá em rumo à nossa vida extraordinária, às nossas promessas. Pai, eu quero me colocar aqui agora diante da Tua presença, para que eu me esvazie de mim mesma, de todo o meu ego, das minhas inseguranças, dos meus medos, e que me esvazie por completo, para que o Espírito Santo do Senhor me encha, para que eu possa ser apenas um instrumento do Senhor aqui na terra, para que o Senhor possa me usar conforme o teu querer e a tua vontade, para que Deus, toda palavra que vier sair da minha boca seja completamente pelo Espírito Santo, e não por mim mesma. E abra o meu coração também, ó Pai, para que seja a primeira pessoa a aprender tudo que aqui for ministrado. Eu peço, Senhor, para que o Senhor abençoe o coração de cada pessoa que estiver assistindo a esse devocional, Pai. E que esse devocional, ele atinja as pessoas que o Senhor quer que venha atingir. Para que venha reacender corações, ó Pai, e cumprir o ministério, o nosso ministério aqui na terra. Para que o Senhor possa espalhar cada vez mais o teu amor, para que a tua mensagem chegue em cada vez mais pessoas. Que o Senhor possa transformar cada vez mais o nosso coração, para viver por completo para ti. Eu te entrego tudo, ó Pai, o nosso tudo. Eu te entrego, ó Pai, tudo que o Senhor tem colocado em minhas mãos e peço para que o Senhor possa continuar me usando, me fortalecendo, ó Pai, para que eu consiga sempre cumprir tudo aquilo que o Senhor tem confiado em mim com excelência. E peço para que o Senhor desperte o teu povo, ó Pai, para que venha te servir, para que venha deixar e se permitir ser usado pelo Senhor aqui na terra. Temos pessoas sedentas, ó Pai, por ti aqui na terra, que precisam de ouvir a tua palavra. Então nós estamos precisando levantar uma nação, ó Pai, que clama a ti, que vive por ti e que quer entregar a vida a ti, para que possa viver, ó Pai, dentro da tua vontade, sendo guiados pelo Senhor, sendo direcionados pelo Senhor, para que essa alma, essa vida possa ser usada para atrair cada vez mais almas e vidas para o teu reino. Pai, eu te direciono tudo, está entregue nas tuas mãos. E peço para que o Senhor possa ter o controle de todas as coisas. É por isso que eu oro, eu peço e lhe agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Estava aqui achando que eu ia fazer o devocional sozinha, gente. Mas eu falo, Deus é muito bom para comigo. Ele vai sempre confirmando o propósito que ele tem. Peço desculpas, mas ontem eu trabalhei até 1h da manhã e foi uma semana um pouquinho puxada, então eu realmente precisei foi de dormir hoje. E demorei um pouquinho para entrar porque eles estão fazendo obra aqui no meu bairro, então eles estão trocando agora até a fiação aqui da minha rua. E aí fica travado a internet, não funciona por nada. Mas vamos lá. Nós estamos no nosso devocional 4, nós vamos fechar na segunda-feira, tá? Ainda vou decidir o horário, se será às 6h30 ou se vai ser às 20 horas. E o devocional de hoje, ele é a nossa jornada até a promessa. Não, é isso. Pera. Não é esse aqui não, gente. Achei. É fazer a nossa parte, é porque eu já produzi o de segunda-feira. O devocional 3, na verdade, né, que nós estamos, ele é fazer a nossa parte, tá? Ele é o 4 mesmo, é fazer a nossa parte, porque a gente teve um na segunda ou na terça, não tivemos na terça, né? Enfim, essa é a parte, é onde a promessa é certa, mas a dependência abre o caminho. Quando a dependência abre o caminho, a gente muda a nossa mentalidade, Deus começa a nos usar até que a gente chegue na nossa promessa. Então, quando Deus nos dá uma promessa, Ele já está declarando o nosso futuro. Ele já sabe onde a gente vai chegar. Normalmente, quando Ele tira a gente, na verdade, Ele já sabe desde quando Ele criou a gente, mas quando Ele tira a gente do nosso deserto, Ele já tem um lugar direcionado que já é nosso. Já é nosso, não tem discussão. Mas aí o chamado, a gente tem um chamado para percorrer essa caminhada. E nessa caminhada vai exigir algo muito claro da gente, um posicionamento.
Só que a gente não vai começar a caminhada já se posicionando, já sabendo o que tem que fazer, já sabendo todos os passos e tranquilamente. Por quê? Porque quando Deus nos chama, ele não faz assim, Samara, eu estou te chamando, eu vou te entregar várias empresas na sua mão, mas antes de entregar várias empresas, você vai sofrer, você vai ter medo, você vai ter ansiedade, vai ser... Não. Quando ele nos chama, ele só nos chama. E talvez ele nem fala o que ele tem pra gente. Ele só vira e fala assim, igual foi comigo. Tá preparado para crescer? Eu não vou esquecer nunca, porque eu falei não. Preparada eu não tô, mas tô aqui, se o senhor quiser me usar. Eu não estava preparada para crescer. Eu não estava dando conta nem de fazer o que eu estava fazendo antes. Quem dirá crescer? Mas na hora que eu falei, eis-me aqui, que começou o processo. Porque eu me posicionei, mesmo sem saber para onde eu ia, o que eu iria fazer, como que eu tinha que fazer. Eu só falei, preparada eu não tô, mas meu coração está disponível. Só que a promessa, ela não vai se cumprir se a gente ficar parado. E isso eu tinha, essa certeza eu tinha no meu coração. Eu falei, pronto, eu não tô. Difícil vai ser. Mas se eu ficar parado também vai ser difícil, porque eu vou continuar nessa. Não vou falar aqui, né? Mas vou continuar do jeito que tá. E não dá. Eu queria sair do buraco que eu estava, mas eu não conseguia. E ali eu vi uma oportunidade. Que quando eu falo buraco, gente, era buraco mesmo. Eu estava num desânimo. 2024 foi o pior ano da minha vida. Ao mesmo tempo, o melhor, mas foi o pior ano da minha vida. Mesmo com tantas bênçãos, mesmo com tantas portas se abrindo, mesmo com Deus me sustentando, foi o pior ano da minha vida. Foi o ano que eu mais conquistei as coisas, mas continuou sendo o pior ano da minha vida. 2025 tem sido o mais desafiador, mas o mais transformador. Eu fui muito transformada em 2024, mas 2025 foi uma mudança, assim, surreal. Eu vivi inúmeras versões minhas, mas foi inúmeras versões minhas. E olha que o ano ainda não acabou. Mas eu precisei de quê? De posicionamento. Eu posicionei. E em Tiago 2,17 nos lembra, né? A fé por si só, se não for acompanhada de boas obras, é morta. No ano passado eu criei o Empreender-se, nós criamos o Florescer, e foi criado vários outros movimentos, várias outras coisas, eu tinha vários eventos. Iniciei o ano com tudo, falei, nossa, esse ano vai ser maravilhoso. Até o momento que Deus pediu para eu pausar tudo, para saber se eu realmente estava pronta para servir Ele. Por quê? Porque a fé por si só, se não for acompanhada por obras, ela é morta. Eu estava cumprindo aquilo que Ele me pediu, porque os eventos também eu criei por debaixo da vontade dEle, mas não tão direcionado sobre Ele. Até a hora de nascer o Reacende a Chama, até a hora de virar um movimento e ter um encontro presencial, até a hora disso se estender a todos os meses, só não fizemos no mês passado, até a hora disso começar a firmar, até a hora dele já começar a me usar em um outro lugar, até a hora que eu estou percebendo que ele está me entregando já um outro ministério. Eu não estava pronto. E eu sei que muitas vezes você não se sente pronto. Mas ele quer te usar. Lívia, mas eu não sei o que fazer. Só se posiciona e movimente-se. Por quê? Ou seja, né, explicar no versículo, né? Quem crer e espera sentado, não vai ver nada. Porque crer não é esperar. Crer é esperar, mas em movimento. Em movimento de aquilo que é a vontade de Deus. Eu amo os meus outros movimentos. Eu amo o
o florescer, o empreender-se. Eu tô louca para voltar, eu já oro muito para voltar, eu tô cheio de ideias para voltar. Mas a gente precisa entender que existe um tempo para todas as coisas. Por quê? Porque a gente precisa aprender a se mover na vontade de Deus primeiro. Muitas das vezes os nossos sonhos não estão sendo realizados porque a gente não tem colocado os sonhos que Deus tem pra gente em primeiro lugar. E a palavra de Deus também fala: buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E aí a gente voltando para o povo de Israel, eles são um exemplo muito claro disso, porque eles receberam a promessa da terra prometida, mas a maioria não entrou. E os que entraram, eles tiveram que atravessar o Jordão. Eles tiveram que marchar, eles tiveram que lutar. E Josué mesmo disse: somente seja forte e corajoso. Tenha cuidado de obedecer todas as leis. Não desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. E aqui a gente vai mais, né? Porque se a gente reparar, a prosperidade, o sucesso, eles estavam apenas em Deus. No querer que a gente seja apenas obedientes. Só que a gente precisa fazer. A gente precisa ser forte, a gente precisa ser corajoso. A gente tem que obedecer à lei, mas a gente tem que andar. Porque quando ele fala que não desvie nem para a direita nem para a esquerda, continue andando. Não é fique parado no seu lugar e não caia. É, continue andando. E aí que entra o nosso papel mais importante, agir com base no que Deus falou. Que foi a hora que eu paralisei todos os meus projetos. Eu até tentei voltar, mas ainda não era a hora. E Paulo, ele reforça muito isso quando ele escreve lá em 1 Coríntios 5, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Ou seja no trabalho que você tem de carteira assinada ou no seu empreendimento, entrega ele ao Senhor, porque nada será inútil. Pelo contrário, você vai crescer de uma forma tão grande, mas tão grande. Só que antes ele vai ter que fazer uma reforma. E uma reforma ela dói e ela leva tempo. E é um processo. Só que a gente precisa viver esse processo. A gente precisa estar em movimento. Porque sem isso não tem como. Mas exige um perigo que muitas das vezes nos prende, que é a passividade. Quantas vezes Deus já falou algo pra gente, só que por medo, por dúvida, por comodismo, a gente sempre deixa para depois. O famoso procrastinar. A procrastinação, gente, não é só preguiça. Normalmente a procrastinação é um bloqueio e por detrás dela ela tem um medo. E o medo está aqui. E a Bíblia alerta em Hebreus 10:36 que vocês precisam preservar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, receba o que ele prometeu. Isso significa que mesmo depois de receber uma promessa, nós precisamos perseverar nela, ou seja, caminhar. Continuar fazendo a nossa parte até que isso se cumpra. Porque Deus ele não esquece do que ele falou. Mas ele nos prepara, nos molda, enquanto a gente obedece. E é tão bonito isso, que eu já vou
contar mais uma novidade para vocês. Eu sempre conto as novidades aqui em primeira mão, mas já deve sair um vídeo hoje de manhã. Não sei como é que vai funcionar, não sei a hora que os meninos vão soltar, mas ele me deu uma promessa quando eu tinha 15 anos, que eu já contei essa história aqui para vocês, que eu seria uma missionária. Eu perguntei quando, onde, queria começar, mas eu tinha acabado de converter, eu era uma adolescente, não tinha capacidade mental, espiritual e muito menos emocional, porque meus pais tinham acabado de separar. Era o pior momento da minha vida, eu estava com depressão, e foi muito, muito difícil, porque eu nem entendia o que era aquilo, e fiquei muito frustrada porque nada aconteceu. Eis-me aqui, depois de, sei lá quantos anos, 17 anos, e agora que as promessas estão se cumprindo. Por quê? Eu vivi um tempo que foi a minha base lá. Depois eu voltei para o mundo, vamos colocar assim, se dizendo, né? Eu larguei as obras, falei que eu não queria mais. Vivi como um filho pródigo, mas até tudo, Deus foi me guardando em todos os momentos, e tudo que eu aprendi lá, eu estou usando hoje. E aí, ele me chama de volta, eu volto, mas volto sem querer compromisso, sem querer pertencimento, e ele me prepara justamente para pertencer. Por quê, gente? Deus, ele é muito perfeito. Eu não sei andar em grupo. Eu não sei liderar, tá? Eu tô aprendendo agora. Eu não sei me posicionar, eu tô aprendendo agora. Porque eu sempre fui sozinha. Eu tinha ali um grupinho de amigos, mas eu sempre fui sozinha. Eu nunca soube falar assim, nós vamos enfeitar aqui, fulano você faz isso, ciclano você faz isso, beltrano você faz isso. Não, eu pegava e ia fazendo tudo. Aí a pessoa, deixa eu te ajudar. Falei, então termina aqui onde eu tô fazendo. Começava a fazer outra coisa. Eu não sabia nem falar, não, mas tem aquilo ali, você pode ir adiantando para mim? Não, eu deixava a pessoa fazendo o que eu estava fazendo, ia fazer outra coisa e ia, cada vez que a pessoa pedia, eu só pedia para terminar de fazer o que eu já estava fazendo. Eu não sabia liderar. Isso desde a época do mundo, eu lembro, veio a cena certinha na minha cabeça, eu decorando uma festa temática que a gente fez e o pessoal me pedindo, perguntando o que mais que podia fazer. E eu fazia coisa até que eu tinha medo. Eu odiava subir em escada sem estar muito firme, sabe? Eu subo, não ligo. Mas, nossa, se a escada não estiver muito firme, o meu coração sai pela boca. E lá a escada não era firme. E os meninos me pediam ajuda, falando, não, eu dou conta. Não, gente, não dou conta não, deixa o homem fazer. Deixa o homem ser homem. E aí Deus me tira da minha solitude, me coloca em Santa Luzia para aprender a trabalhar com pessoas mesmo, porque eu estava trabalhando só no online. Ali eu já tenho que aprender uma comunhão, porque a Patrícia gosta de sentar à mesa e ainda tem que sentar e pode ser só eu e ela, tem que pôr a mesa posta. E para mim é besteira, que se eu como aqui em casa às vezes em pé. Era besteira. Ali ele já me ensinou o poder da comunhão e já me faz criar um evento que é literalmente todo mundo sentado e ali em comunhão. Uhum, ótimo, tá bom, Deus, aprendi. Perfeito, muito bom. E agora? E aí ele me tira, volto para online, ótimo, vou trabalhar sozinha, é o que eu faço de melhor. Tem muitos amigos, viu, gente? Só que eu não sou aquela de ficar ligando todos os dias e ficar de grudinho, não. Eu sou muito solitária, eu sou muito de viver eu e Deus. E aí ele me leva para um lugar aonde me ligam e falam assim, o almoço está ficando pronto, a gente está te esperando para almoçar, a gente está te esperando toda quinta-feira aqui para a gente almoçar juntos, aonde fazem questão o tempo inteiro, querem estar perto, me esperam, querem me deixar em casa, e é uma família. Ou seja, Deus me deu outra família, para que eu aprenda a conviver e pertencer. Para que eu aprenda o poder da união e da comunhão. Para que eu aprenda o quê? A me posicionar e começar a liderar. Porque hoje eu tenho que delegar. Exige de mim esse posicionamento. E eu não sabia. E eu comecei a pedir isso em Deus. Deus, eu preciso aprender. E eu comecei devagarzinho, tô atraindo as pessoas, consegui a confiança das pessoas e agir sobre debaixo de uma direção.
E quando pensa que não, chega uma outra equipe. Eu caio de paraquedas dentro de uma outra reunião, onde se é fechada uma outra parceria, e que eu entro para uma outra equipe também, e a gente começa um projeto que vai começar no dia 12 e 13 de setembro. Vai ser no mesmo dia da nossa conferência do DIFLIN, e agora com a edição especial Movimento FIRE. Quando você começa a se posicionar, ele começa a te levar porque ele quer te usar. E mesmo se você acha que você não é capaz, ele começa a te levar para onde ele precisa te levar, para poder te moldar, para depois ele te levar exatamente para onde ele quer. Mesmo quando você se sentir incapaz, as coisas vão começar a acontecer e você vai falar assim, caramba. Ou seja, foi necessário todo o meu preparo para que hoje as coisas comecem a se cumprir. Foi necessário todo o meu preparo para que a vontade dele venha se cumprir. Foi necessário tudo que eu vivi, toda a minha história. Hoje a minha história, gente, ela encaixa igual um quebra-cabeça. Até as minhas dores fazem sentido. Por quê? Porque o meu medo de liderar vem de ter que mandar. Só que liderar não é mandar. É pedir com amor. É ensinar com amor. É incentivar com amor. E liderança na minha cabeça era dor. E eu não tinha coragem, porque eu não queria parecer que eu era melhor que ninguém. Só que na minha liderança hoje eu mostro que todo mundo é igual. Eu tô ali à frente porque Deus designou, mas que todo mundo é igual a mim. E que eles têm acesso a mim. E eu tô ali por eles. Da mesma forma que eu ensino, que eu lidero, eu aprendo com eles. Só que a gente quer viver sozinho. A gente quer muito algo, né? A gente quer o sucesso, quer o dinheiro, quer as coisas, mas a gente se fecha no mundinho que tá aqui. Por medo de verdadeiramente pertencer. Só que coisas extraordinárias acontecem quando a gente aprende que a gente não foi criado para viver só. Quando a gente aprende que não é para a gente viver só no nosso mundinho, que a gente precisa ir para o mundo, que a gente precisa ir para a vida, que a gente precisa começar a se posicionar, a gente precisa aprender a ter relacionamentos mais profundos. Só que a gente acomoda, né? E a gente fica esperando. Não, Deus vai agir. Não vai. Se você não estiver agindo, Deus não vai agir. Se você estiver pensando que é só o online, Deus não vai agir. Movimente-se. Faça algo. Lívia, por onde eu começo? O devocional já é um bom começo. Ir à igreja é um bom começo. Ir na academia é um bom começo. Orar no seu quarto é um bom começo. Mas ir para o mundo também é um bom começo. Por quê? Porque quanto mais você buscar a Deus, mais você transborda. Quanto mais você transborda, mais por onde quer que você passar, as pessoas vão conhecer Cristo através de você. Vão conhecer o amor através de você. Talvez você não precisa falar nada. Só a sua presença muda a vida da pessoa naquele dia. Só o seu sorriso, às vezes, muda a vida de alguém. Só o seu abraço tem o poder de mudar a vida de alguém. O seu tempo de ouvir tem o poder de mudar de alguém. Porque às vezes a gente acha que é ir de pregar o evangelho a toda criatura, é ficar falando de Deus o tempo inteiro. Não, porque se você senta e dá um abraço em alguém, se você consegue acolher alguém, esse alguém consegue sentir o amor através de você. Então, o amor, ele é dessa forma. O amor, ele é o sentimento mais forte. E hoje eu quero que vocês reflitam qual a promessa que Deus me deu. O que eu posso fazer agora para me alinhar a ela? Onde eu tenho esperado que Deus faça algo, que Ele já me deu autoridade
e capacidade para fazer e eu não estou fazendo. Onde você está esperando fazer. Porque sobre liderança e capacidade, Deus já tinha me dado lá atrás. Porque no ano passado Ele me treinou o ano inteiro. E eu queria ser treinada agora. Então eu quero que você reflita nisso. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, eu quero te agradecer, ó Pai, por essa palavra. Quero te agradecer por essa virada de chave, por esse aprendizado. Quero te agradecer, Senhor, porque eu, Lívia, tenho crescido cada vez mais a cada devocional que o Senhor nos entrega. É tremendo, é surreal, é forte. Que o Senhor nos direcione dia após dia, para que a gente possa vencer, ó Pai, totalmente em Ti. Que o Senhor fale infinitamente mais através de cada um de nós. E que a Tua palavra se confirma, Pai, durante os próximos dias. E que o Senhor comece a nos direcionar dentro da Sua vontade. É por isso que nós estamos orando esse mês de agosto todo, ó Pai, por direção. Pedindo para que o Senhor nos guie, nos guarde, nos mostre o caminho. Para que a gente comece a viver a vida que o Senhor quer que venhamos a viver e não a vida que queremos viver. Comece a alinhar o nosso coração com o teu coração, para que a gente possa entender o teu querer e a tua vontade. Que o Senhor possa falar infinitamente mais através de nós e por nós. Porque tu és perfeito, Senhor. E tua vontade é boa, perfeita e agradável. E que o Senhor possa falar infinitamente mais. Quero te agradecer por nunca ter desistido da gente e por cada parte da nossa vida ser um treinamento. Ser o Senhor nos moldando, nos preparando. Que a tua vontade venha se cumprir em nosso coração. Te entrego cada pessoa que está presente ali naquele grupo. Peço para que o Senhor visite o coração delas. Peço que o Senhor fale infinitamente mais no coração delas, que elas sintam a tua presença, que elas sejam reacendidas, que elas sejam reanimadas. Que ela possa ver, Deus, o teu amor e sentir o teu amor. Que o Senhor guarde o nosso domingo, ó Pai, o nosso reacende a chama, um lugar à mesa. Que o Senhor realmente escolha exatamente cada pessoa que precisa estar lá para cumprir totalmente a tua vontade, o teu querer. E que o Senhor se faça ali presente, que o Senhor nos use. Que haja cura, transformação, restauração. E que o Senhor permita aí quem precisa verdadeiramente de ir. Usa o Pedro, Pai, que vai trazer a palavra. Derrama o teu Espírito Santo nele. Que toda ação do maligno caia por terra em nome do Senhor Jesus. Usa cada pessoa, Pai, que estiver disponível ali. Guarda a minha equipe. Guarda a casa da Simone. Já se acampe lá com os teus anjos, Senhor. Guerreie a nossa guerra, porque sem ti nós não vamos dar conta. Esteja à frente. Esteja à frente, Senhor. Porque no Senhor seremos mais que vencedores. Receba cada pedido de oração. Que o Senhor visite cada pessoa no hospital. Que o Senhor visite cada família. Restaure cada saúde. Restaura cada família. E que sejamos testemunhos vivos do Senhor aqui na terra. E visite o nosso coração, ó Pai, porque no nosso mais profundo sempre há um desejo. Eu não oro para que esse desejo se realize. Eu oro para que a gente seja preparado para vivenciar a melhor experiência do Senhor aqui na terra. Eu oro para que a gente seja preparado para que o Senhor possa nos entregar as melhores bênçãos do Senhor aqui na terra. Que o Senhor nos dê um bom final de semana, um bom feriado. Que o Senhor nos capacite dia a dia para poder entendermos a Tua voz, estar sensível à Tua voz
entendemos aonde o Senhor quer que venhamos a ser direcionados e caminharmos. É por isso que oramos e pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Bom dia, queridas. Que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. E, se Deus quiser, até segunda-feira, ainda a gente vai decidir o horário. E é isso. Espalhe essa chama, espalhe esse amor. E, se Deus quiser, até segunda-feira.